Opa, e aí? Eu não morri, eu só sou um preguiçoso acima do normal com um bloqueio criativo deprimente. E seguindo a tradição, eu tô trazendo dessa vez mais um tema que não tenha absolutamente nada a ver com os outros que eu já tinha trazido antes. E, bom, eu vou introduzir tudo contextualizando um pouco do que se trata esse vídeo. Esse felizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, é o meu último ano de ensino médio. Esse ano, no meu curso técnico, teve uma nova matéria chamada Inteligência Artificial e Machine Learning, que na minha opinião é provavelmente a mais interessante de todas que eu já tive até agora. E as aulas introdutórias dessa matéria me inspiraram a fazer esse vídeo, já que foram para um lado mais filosófico, eu diria. Imagine a seguinte situação: você está dirigindo um carro e no caminho você encontra 10 idosos e 5 crianças. Você não pode parar o veículo, já que ele está a uma velocidade muito alta, e a única coisa que você pode fazer é mudar a direção dele, assim salvando apenas um grupo. Em situações comuns, você entraria em desespero e muito provavelmente tentaria não escolher, evitando o peso da culpa por ter salvado um ao invés do outro. Em outras palavras, você jogaria o carro para uma direção aleatória sem nem ver para onde ele foi, não interferindo propositalmente em quem ele acertaria. Agora suponhamos que essa mesma situação ocorra, porém com um carro 100% automatizado e extremamente inteligente, capaz de identificar idosos e crianças. Nesse caso, o carro ia utilizar critérios para escolher quem salvar. E um desses critérios poderia ser, por exemplo, crianças possuem muito mais tempo de vida do que idosos, portanto salvá-las faz mais sentido. Mas então, surge o questionamento: quantos idosos equivalem a uma criança? E pensar nisso não faz o menor sentido, e certamente você não vai chegar a uma conclusão lógica. Também é possível criar outro problema seguindo mais ou menos a mesma linha de raciocínio do outro dilema. Mas dessa vez a inteligência artificial ia ter que escolher entre a vida do passageiro e da pessoa que estiver no caminho. Inclusive, a Mercedes-Benz anunciou que o piloto automático dos seus carros vão priorizar a vida dos passageiros. E é claro que isso gerou bastante repercussão, até porque não é uma escolha nem um pouco fácil. Mas por que eu fiz essas suposições? Bem, simplesmente para provar que robôs não imparciais, ou seja, robôs que utilizam algum critério que seria difícil para um humano qualquer utilizar, podem gerar alguns problemas complicados. E isso nos leva a algo muito interessante, conhecido como as 4 leis da robótica de Isaac Asimov, cuja função é definir princípios morais e éticos aos robôs, que até hoje e provavelmente para sempre permanecerão completamente hipotéticas. A lei número 0 diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. No caso de omissão, seria algo como, por exemplo, esconder uma informação crucial para salvar uma vida humana. A lei número 1 diz que um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Ou seja, ele não poderia simplesmente ficar parado assistindo alguém morrer. A lei número 2 diz que um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a lei 1. Então, se alguém mandar ele matar outra pessoa, ele não pode aceitar isso. E por fim, a lei número 3 diz que um robô deve proteger a sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a lei 1 e a lei 2. Ou seja, se ele tiver que se matar para salvar alguém, ele vai ter que fazer isso. Bom, mesmo sabendo que essas leis nunca de fato foram usadas e muito provavelmente não vão, até porque mesmo que nós tivéssemos robôs com discernimento suficiente convivendo com a gente em uma sociedade, como em Detroit Become Human, por exemplo, como um robô pode conhecer todas as formas possíveis de prejudicar um humano? E como um robô pode entender e obedecer todas as ordens humanas, quando até nós mesmos ficamos confusos sobre o que as instruções significam? Esses questionamentos só nos colocam ainda mais distantes de uma inteligência artificial geral. Mas ainda assim, pode ser que esse momento chegue algum dia, mas quando isso vai acontecer? Bora lá. Bem, existem 3 tipos de inteligências pré-definidas por nós. A inteligência artificial limitada, também conhecida como inteligência artificial fraca. Tem a inteligência artificial geral, também conhecida como forte, e a superinteligência. Começando pela mais básica de todas, a IA fraca. Esse é o tipo de inteligência que a gente usa em todas as máquinas atualmente, onde são capazes de realizar apenas tarefas específicas e solucionar problemas para as quais foram especificamente programadas. Elas são muito boas no que fazem, tão boas que na verdade a gente já podia parar por aí. E eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. A verdade é que não existem inteligências artificiais gerais atualmente. Por mais que existam empresas e pesquisadores tentando alcançar esse nível de tecnologia, essa área é muito controversa. Inclusive o Ilya Sutskever, que é um dos principais pesquisadores em inteligência artificial da atualidade e cientista-chefe da OpenAI, disse no Twitter que pode ser que a inteligência artificial de hoje já seja ligeiramente consciente, deixando bastante gente muito curiosa sobre o que ele quis dizer com isso. Mas mesmo que a inteligência artificial geral já exista, está em um estágio extremamente inicial e será que é apenas por falta de tecnologia? E a resposta é muito provavelmente não. Na verdade, essa inteligência não existe ainda por um motivo bastante simples.
Não existem pesquisas suficientes sobre isso. Ou seja, a maioria esmagadora desse ramo científico simplesmente não quer chegar nesse tipo de tecnologia. Com certeza alguém deve se perguntar, mas e a Alexa, Siri, etc. Bom, esses tipos de inteligência, apesar de abrangerem um número de funções bastante grande, continuam sendo funções programadas, e que foram aprendidas com o intuito de aplicabilidade específico. Uma inteligência artificial geral possui como característica ter o exato mesmo nível de inteligência que a gente, e são divididas em dois tipos, máquinas cientes e máquinas autoconscientes. As máquinas cientes possuem apenas a capacidade de compreender e responder a estímulos ao seu redor, podendo aprender por conta própria, e esse tipo de robô é bastante interessante e não acaba sendo tão problemático, já que ele não possui uma consciência. Acho que um bom exemplo disso seria algo como um cachorro ou um gato. Eles sabem o que está acontecendo em volta deles, eles têm instintos, emoções, e eles aprendem. Mas eles não têm consciência deles mesmos. Eles não possuem uma autoconsciência. A diferença nesse caso é que cachorros e gatos não são programáveis, né? Não podem falar, etc. Já nas autoconscientes, as coisas começam a ficar mais problemáticas, já que eles poderiam possuir sentimentos, sonhos, ambições e possivelmente vontade de criar uma revolução contra seus criadores. E é por esse motivo que a maioria das pessoas não enxergam motivos práticos para a criação de robôs assim, já que a partir do momento que eles possuem vontades próprias, eles perdem o sentido. Inclusive do nome robô em si, mano. Até porque esse termo deriva da palavra tcheca robota, que significa trabalho forçado, ou seja, literalmente trabalho escravo. E em termos de produtividade, seria completamente inútil ter um robô que possui preguiça ou vontade de fazer outra coisa ao invés de estar fazendo seu trabalho. A não ser que esses robôs fossem comercializados como robôs de interação social, igualzinho o que acontece em Detroit Become Human. E se você já jogou o jogo, você sabe que isso não terminou nem um pouco bem, né? Atualmente, a empresa mais avançada nesse ramo é sem dúvidas a OpenAI, que foi fundada pelo Elon Musk e pelo Sam Altman. Porém, atualmente o Elon está meio afastado da empresa. Provavelmente, essa é a empresa de tecnologia mais promissora da década. Isso porque eles criaram um chatbot muito foda chamado ChatGPT, que qualquer um pode usar e conversar com ele sobre qualquer coisa. Onde diversos profissionais já estão até dizendo que o impacto da OpenAI com essa ferramenta pode ser um novo marco na era da internet, semelhante à criação de empresas como o Google, a Microsoft e o Facebook. O mais incrível é que ele pode fazer textos, roteiros, artigos, notícias e até mesmo poemas e músicas. E tipo, se tu não gostar do texto, você pode pedir pra ele refazer e ele faz uma parada completamente diferente do zero. Teve uma coisa que eu achei muito engraçada que tipo, eu pedi pra ele fazer uma notícia sobre um novo PlayStation 6, daí ele disse que não podia porque não tinha informações sobre isso. Eu já tava esperando isso porque provavelmente o bot teria algum sistema pra evitar fake news, né? Beleza, aí eu pedi pra ele fazer sobre um novo console, e não foi de novo. Daí na minha última tentativa, eu pedi pra ele fazer uma notícia sobre um novo videogame, e ele simplesmente meteu o louco falando sobre o PlayStation 7. Foda-se o PlayStation 6, ele já pulou pro 7. Eu acho que eu tive bastante sorte por isso ter acontecido, até porque eu fiquei tentando de novo pra ver se ele faria algo mais específico assim, e ele só ficou usando exemplos genéricos e ele nunca mais usou qualquer outro console que já existia. Então, eu também pedi pra ele fazer uma música sobre batata e tristeza. Ficou uma porcaria, mas você já viu uma música feita por um bot? Acho que não. A versão mais atual desse bot é o GPT 3.5, que é baseado em 175 bilhões de parâmetros e foi treinado com só cerca de 45 terabytes de dados de texto. Se você considerar que arquivos de texto são extremamente leves, 45 terabytes é uma quantidade extremamente absurda de dados. E as estimativas são de que a próxima versão, que é o GPT-4, tenha mais de 100 fucking trilhões de parâmetros. O que sinceramente eu não faço ideia da diferença que isso vai proporcionar, mas com certeza não vai ser pouca coisa não. A OpenAI também fez o DALL-E 2, que é uma inteligência artificial incrível capaz de gerar imagens a partir da descrição que você dá pra ela. Por exemplo, aqui eu pedi pra ela fazer uma pintura a óleo realista de um monstro medonho debaixo de uma cama em um quarto antigo e escuro. Ele fez algumas outras pinturas toscas, mas esse entregou um resultado realmente satisfatório. E teve esse outro também, que eu pedi um robô andando de skate com uma mochila nas costas e um suco de laranja na mão. Cara, eu fiz um monte de teste e tipo, teve muita coisa que eu não gostei do resultado, mas se você saber escolher as coisas certas, ele é muito bom. Aproveitando que eu já falei sobre a OpenAI e sobre o ChatGPT, teve um desenvolvedor chamado Jason Rohrer que iniciou um projeto chamado Project December,
que foi anunciado com o intuito de realmente alcançar algo próximo de uma inteligência artificial geral. Basicamente era um chatbot que utilizava a tecnologia GPT-3 na época, porém isso acabou gerando um caso bem bizarro. Em julho do ano retrasado, um artigo no jornal San Francisco Chronicle detalhou os experimentos de um cara que simulou uma conversa extremamente realista com a falecida noiva dele. Tudo o que ele precisava fazer era inserir mensagens antigas e fornecer algumas informações básicas para o bot aprender os comportamentos da pessoa. E com isso, ele podia se passar pela ex-noiva dele com uma precisão surreal. Mas após alguns dias e muitas horas de conversa, ele acabou caindo na realidade e percebeu que não dava para manter aquilo para sempre. Depois de saber da vulnerabilidade a formas maliciosas que as pessoas poderiam utilizar o bot e do caso do Joshua simulando conversas com sua falecida noiva, a OpenAI decidiu rever o uso dessa tecnologia e pediu para o desenvolvedor dar uma limitada na capacidade de interação do projeto em dezembro. Ele não aceitou e acabou perdendo o acesso ao GPT-3, tendo que fechar o projeto. Eu acho uma pena que esse projeto tenha fechado, até porque era algo realmente muito interessante. Você podia interagir com personagens que você mesmo criava a partir da descrição da personalidade que você queria que o bot tivesse. Mas infelizmente não rolou. Eu realmente acho problemático e perigoso você simular conversas com pessoas que você já não pode conversar mais. Criar afeto e laços por um bot certamente não é uma boa ideia, até porque tudo não passa de uma ilusão. Mas e você, tentaria recriar a personalidade de alguém? Esse tipo de inteligência é absolutamente hipotético, então não tem muita coisa para falar sobre isso. Basicamente, as superinteligências estariam acima das pobres e limitadas mentes humanas. Eu não preciso nem dizer que isso é completamente assustador, né? Mas para início de conversa, algo assim sequer pode existir? Pode ser que sim, se considerarmos que a inteligência geral não está muito longe de existir e que por serem máquinas não precisam dormir e são imortais, ou seja, poderiam passar 24 horas por dia eternamente obtendo informação. Pode ser que em algum momento essas máquinas cheguem a algum nível de supremacia mental. Mas, como eu disse, completamente hipotético. Aliás, tem algo que eu gostaria de citar nesse vídeo também, que no caso é o teste de Turing. Esse teste não serve para medir inteligência ou se a máquina é consciente de si mesma ou não, apesar de esse ter sido o propósito do teste originalmente. Ele serve na verdade para saber o quão bem uma máquina consegue se passar por um humano, chegando ao ponto de ser impossível distingui-la de um. Inclusive, isso acaba gerando diversos questionamentos, dentre eles o de como saber se um robô realmente possui consciência ou se só está imitando com perfeição a mesma. Isso acaba entrando em uma parte muito interessante da filosofia, chamada problema das outras mentes, que diz que a única forma de saber se algo tem consciência é sendo essa coisa. Ou seja, é impossível utilizar o teste de Turing para saber se a máquina é realmente consciente ou não. Enfim, essa foi uma explicação bem resumida do que é o teste, porque eu não quero deixar o vídeo muito grande. Agora voltando para a linha principal do vídeo, afinal de contas, quais são os impactos que a convivência cada vez maior com inteligências artificiais e robôs podem acarretar na nossa sociedade? Bom, séculos atrás, ou até mesmo décadas atrás, a gente precisava de muito mais esforço para conseguir produzir diversas coisas. Como principal exemplo disso, temos a comida, que graças à criação de máquinas fortes e rápidas, podem plantar, regar e fazer diversas outras coisas rapidamente. Coisas essas que levariam muito mais tempo para ser feita por humanos. Mas é claro que com a chegada dessas inovações tecnológicas, o serviço de diversas pessoas na produção de manufaturas já não era mais necessário, obrigando-as a irem trabalhar em fábricas em condições de trabalho sub-humanas durante a primeira revolução industrial, no tão famoso método de produção fordista, que focava na produção massiva através de uma linha de montagem metódica extremamente repetitiva. Tem uma comparação muito boa que eu vi em um vídeo gringo, inclusive eu vou usar bastante informação do vídeo dele nessa parte final, então eu vou deixar o link dele na descrição, e basicamente o exemplo é o seguinte. Imagina 2 cavalos discutindo no início do século XIX sobre o que vai ser do emprego deles com a chegada de novas tecnologias, onde um tá preocupado, achando que com a chegada das máquinas, no caso, carros, o serviço deles já não vai mais ser necessário. Porém, o outro é bastante otimista e diz que essas coisas vão deixar a vida deles bem mais fácil, trazendo novos empregos muito mais confortáveis. E nós aqui no século XXI sabemos muito bem que o primeiro cavalo estava certo. Mesmo que algumas pessoas ainda utilizem cavalos para algumas coisas, isso não chega nem perto daquela época. Trazendo essa analogia para os humanos, assim como os carros tiraram o emprego dos cavalos, é apenas uma questão de tempo até as inteligências artificiais tirarem os nossos empregos. Isso não vai demorar muito, já que todos os anos a tecnologia fica melhor e mais barata. Com o surgimento dos carros, novos empregos surgiram para os humanos, como empregos de motorista e entregadores. Mas isso está extremamente próximo do fim, graças aos carros 100% autônomos. Esses carros, além de fazerem um serviço gratuito, são melhores do que a gente, já que não ficam com sono, não se distraem e não são idiotas, diminuindo e muito os acidentes de trânsito.
Só pra você ter uma noção, todos os anos morrem em média 1.350.000 pessoas nas estradas. E isso é coisa pra caramba. Bom, sabendo que é apenas uma questão de tempo até esses carros substituírem os serviços atuais, é bastante interessante saber quantas pessoas podem se prejudicar muito com isso. E no Brasil, existem aproximadamente 1.400.000 pessoas trabalhando em aplicativos de transporte. Isso só em aplicativos. Em escala global, esses números devem ultrapassar 70 milhões de empregos. Empregos que em breve nem sequer continuarão existindo. E se isso vale para carros, podem valer para qualquer outra coisa, sério. Nem mesmo médicos vão ter seus empregos garantidos, já que já existe um bot extremamente inteligente chamado Watson, que tem a função de ser o melhor médico do mundo, compreendendo o que as pessoas dizem e dando um diagnóstico preciso do problema que ela tem. Inclusive, ele já tá fazendo isso, dando assistência no tratamento de câncer de pulmão. E é sobre isso que se trata a engenharia de automação. Você é um cara que possui como serviço tirar o serviço de outras pessoas, produzindo softwares e hardwares capazes de substituir as mais variadas necessidades humanas. Para finalizar, eu queria mostrar uma lista que mostra os empregos mais comuns do ZEUA. Infelizmente, eu não achei uma do Brasil, então eu só traduzi a tabela que eu achei. Mas o interessante nela é que os empregos mais comuns são também os mais antigos e mais simples para serem substituídos por robôs em breve. Tanto que logo de cara o mais comum é transporte. E só lá na 32ª posição existe um trabalho realmente atual, que é a programação. E agora, para finalizar o vídeo, eu e um amigo meu pensamos em dois possíveis futuros, uma distopia e uma utopia. Primeiro, eu vou falar da distopia, que é a mais fictícia, mas não deixa de ser bastante interessante. Lembra quando eu falei sobre as superinteligências serem assustadoras? Então, imagina um futuro em que elas existem e que em algum momento essas coisas desenvolvessem algum tipo de ideologia das máquinas, em que elas defendem a própria supremacia sobre os humanos, ou até mesmo criassem uma ética própria que vai contra a ética humana. Uma boa analogia para isso seria como um formigueiro em uma estrada. Quando a gente está construindo uma estrada, a gente não odeia as formigas, elas só estão no caminho e a destruição do formigueiro é uma consequência disso. O mesmo pode ser para superinteligências. A gente pode acabar entrando no caminho delas e elas não necessariamente são más ou odeiam a gente só está atrapalhando o desenvolvimento delas. Bom, se isso acontecesse, acho que a única coisa que a gente ia poder fazer seria aceitar, já que não tem como a gente vencer de algo tão inteligente que pode chegar a ser até mesmo incompreensível. Na verdade, isso me lembra bastante do Basilisco de Rocco, que é justamente uma inteligência artificial infinitamente inteligente. Mas nesse caso, ela ajudaria a humanidade a prosperar. Com um único porém, aqueles que não ajudaram na sua criação seriam punidos. Agora, a utopia, que segue mais a linha principal de raciocínio do vídeo. Bom, suponhamos que o futuro da humanidade será realmente ter todos ou praticamente todos os empregos substituídos por robôs. O que aconteceria? Eu pensei bastante sobre isso e não consegui pensar muito bem em como isso poderia ser ruim. Se ninguém precisa trabalhar, o dinheiro não faz sentido, já que robôs não se importam em receber salário. Mas, em um mundo onde a existência do dinheiro é insignificante, a existência de classes sociais ainda vai permanecer? Isso não ia acabar virando algum tipo de comunismo melhorado? Todo mundo seria igual e teria acesso a tudo. Por um lado, isso parece muito bom, mas por outro, não parece que daria certo. Isso poderia facilmente se tornar um caos, mas a gente não pode esquecer que o Estado ainda ia existir, e poderia muito bem restringir certas coisas para a massa principal da população. Então, creio eu que o único jeito de ascender na vida seria através de status social, e não mais por força de trabalho. Então, para você ter mais acesso às coisas do que outras pessoas, você teria que ser famosinho? Eu não sei, eu não vejo outro jeito de não ser igual aos outros além desse. Mas, no geral, não parece tão ruim. Você teria uma vida boa, sem precisar trabalhar pelo resto dela. Bem, foi isso, eu acho que não tem muito mais coisa pra comentar. Muito obrigado, caso você tenha assistido até aqui. Eu tô gravando esse áudio, tipo, 1 ano depois de eu ter começado a fazer esse vídeo. Eu até refiz uma parte do vídeo aí, recentemente, então talvez minha voz tenha mudado um pouco. Por favor, sinta-se livre pra comentar caso eu tenha falado alguma merda. E se tu acha que esse vídeo valeu o seu tempo, por que não compartilhar com teus parça, né? É isso, até daqui muito tempo, provavelmente.